Olá, pessoal. Estamos mais uma semana no nosso podcast Confecção que dá certo. É um trabalho feito junto aos nossos confeccionistas, nosso polo de confecção da região, onde trazemos expertises, conhecimento de pessoas que estão estabelecidas aqui no nosso polo de confecção e empresas de sucesso. Certo? Eu, Romildo Pereira, anfitrião do programa, junto com o apoio da Nacional Texto. A Nacional Texto, como todos conhecem, é a empresa que mais vende malha no Brasil e que está sempre junto, lado a lado, do nosso confeccionista. Hoje nós trazemos uma história, gente, de sucesso, que vai ser contada aqui para vocês, de um casal de empreendedores que chegaram aqui na cidade de Santa Cruz de Capibaribe e fizeram a história dele. E é uma história bastante emocionante e, assim, é uma coisa incentivadora o que eles fizeram. Eu acredito que muitas empresas aqui começaram dessa forma, mas eu quis trazer essa experiência deles. São um casal jovem e conseguiram tanto sucesso em tão pouco tempo, certo? Nós falando de Ionana, não é isso? E Luiz Henrique, né? Eles são cofundadores da empresa Izar Brasil, que é moda praia, gente. Então, eles nos deu o prazer aqui de participar aqui do nosso programa e contar a história deles. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigadão, Romildo, gratidão. Certo? Eu não os conhecia e conheci da melhor forma. Alguém falou, até minha amiga e cliente, a Delune. Um abraço a Osana e a Pedro aí, muito obrigado pelo apoio. Foram eles que trouxeram esse casal incrível, que eu conheci um pouco da história e fiquei bastante encantado. Então, para a gente começar, a gente vai falar hoje sobre o desafio de criar uma marca. Eu acho que isso aí, a maioria das empresas passaram. Nós estivemos aqui, tivemos o prazer de receber Arnaldo, que está fazendo 30 anos de história da Rota do Mar na nossa região, que é um orgulho, é um ícone, né, para todos. Com certeza. Eu acredito que todos que trabalham em confecção têm a Rota do Mar como uma referência muito forte, né? Então, eles vão trazer a história deles e a gente vai falar sobre esse desafio, né? Então, para começar, eu queria perguntar, assim, vocês fiquem bem à vontade para algum de quem vai responder isso aí, não vai ser direcionado, vai ser direcionado para dois. O que significa criar uma marca de moda no polo de confecção do Agreste? Queria que vocês explicassem isso. Por que vocês vieram para aqui, para essa região? Que vocês não são daqui, né? Nenhum dos dois, Não. né? Por que vocês vieram para essa região? E qual foi o maior desafio? Como foi criar essa marca? Inclusive o nome, Izar Brasil. De onde saiu esse nome? Primeiro o nome, né? O nome vem da minha irmã. Minha irmã tem o nome de Isa. E aí, Izar é uma estrela bem brilhante. Então, lindo. a Izar já começa a ir para brilhar, chegando em Já Santa veio, Cruz tá para vendo? fazer E provou isso. que veio para isso, É né? verdade. E é muito desafiador, porque Santa Cruz é um polo gigantesco. Eu não tenho nem noção de quantas marcas tem lá, mas acho que tem muitas, né? Assim, Bastante. Tem bastante marca lá. Então, chegar em Santa Cruz com a proposta que a gente chegou de fazer uma coisa totalmente diferente e se destacar lá, não foi fácil. Quando a gente chegou, a gente abriu lá um boxzinho, a gente não tinha nem dinheiro para fazer muita coisa. Então, a gente pegou um papel desse assim, colocou uma cartolina, Que colocou lá o pássaro. nome Izar e colou lá, né? E começamos. Na primeira feira, não vendemos nada. Fiquei desesperada, meu Deus, o que vai ser? E aí, Luiz Henrique dizia assim, Ionana, não tá dando bom, não. E eu dizia, mas a gente sabe para quem a gente quer vender, a gente veio com um propósito muito forte, com tudo muito claro do que a gente queria fazer, a gente vai caminhar em cima disso. Pensamos em desistir em alguns momentos, não de confecção, mas de fazer o que a gente queria fazer, que era um produto diferente. Mas aí a gente persistiu e deu certo. Então, eu acho que o maior desafio é esse, se destacar no meio de tanta gente boa que tem lá. Exatamente. E quanto tempo a empresa tem? A gente Já vai existe? fazer 4 anos. Fazer 4 anos. É uma criança ainda, Uma né? criança, é um bebê. É um bebê. É um Eu disse a Luiz bebezinho. Henrique esses dias, amor, tu tem noção do tanto que a Isa já fez pela gente. A gente tem que cuidar muito dela, porque se até agora ela já cresceu tanto... E exatamente. E o que é que acontece aqui nas empresas? Na minha experiência profissional como gestor organizacional, porque eu não gosto de ser rotulado como consultor. Eu sou gestor organizacional. Então, eu faço um trabalho personalizado para cada empresa. E eu vejo que as empresas começam como vocês começaram e elas crescem muito, de fora para dentro. Elas crescem muito lá fora. Eu já trabalhei com empresas que eu vi o nome da empresa muito destacado aqui. Quando eu cheguei dentro da empresa, a realidade era totalmente outra. Era uma empresa que subdesenvolvida onde ela estava, que ela tinha um nome tão grande lá fora, porém, as empresas aqui são assim, a cultura é essa. Tem empresas que continuam funcionando como um comecinho, mas não pode, você tem que escalar cada vez mais. Não só clientes, como a tua estrutura, tem que Isso. oferecer o melhor. Olha, tem que ser visto, tudo tem que ser muito bem visto. A compra da matéria-prima,
As pessoas que você trabalha, eu costumo dizer, como eu disse a vocês, meus pastores, pessoas, gente, é o maior investimento de uma empresa. É o maior ativo. É o maior ativo Certo. que a gente tem hoje, é Porque pessoas. você tem que cuidar, você tem que ter as pessoas boas do seu lado para que a coisa possa funcionar de maneira agradável. Eu mesmo, há muito tempo, eu descobri, por experiência própria, que não é só o financeiro é importante, mas 50% é a vontade, é o gostar da coisa. Porque se você não gostar do que você faz, onde você trabalha, você não consegue progredir de jeito nenhum. E, consequentemente, a empresa também sofre muito com isso. Então, a gente precisa ter essa junção do que você faz, gostar do que fazer, para poder ter um financeiro agradável também. Então, é a junção das duas coisas. Mas, continuando, eu quero que vocês tragam cada vez mais a experiência de vocês. E o público-alvo, como é que eu achei muito a presença sua lá na internet. Você fala muito bem lá, é tão bom a gente falar do nosso produto, né? O Criador e a criatura. Não tem coisa melhor, porque a Bíblia fala que nós somos a maior criatura do Senhor Jesus. Foi a melhor criação dele, tá entendendo? Então, quando você quer saber o que Deus criou melhor nesse mundo, você se olha no espelho, porque nós somos exclusivos, somos Verdade. únicos. Então, você falar do que você criou é muito bom, é muito bom. E como é que vocês, assim, o público-alvo, como é que vocês traçaram esse público-alvo? Qual foi o caminho que vocês levaram? Porque se vocês estão num sucesso tão grande, 4 anos, é porque vocês traçaram esse caminho direitinho. Eu queria que vocês explicassem um pouco sobre o público-alvo. Então, como eu falei, quando a gente foi para Santa Cruz, a gente já foi muito claro na cabeça para quem a gente queria vender, quem a gente queria atingir. A gente não tem nada contra as sacoleiras, mas não era o nosso público. Não era o nosso público, sacoleira, sabe? Porque a gente entende que elas compram coisas mais baratas, né? Então, a gente focou muito nisso, em para quem a gente quer vender. Então, a gente já tinha muito claro que era um público de shopping, uma coisa mais arrumada, um produto mais exclusivo. Então, quando a gente começou, o pessoal dizia, oxe, o povo aqui em Santa Cruz vende biquíni a R$30, R$35. A gente já chegou vendendo um biquíni de 50, 60. A galera dizia, vocês não vão pegar. Moda praia é um ramo muito difícil. Vocês não vão dar certo. Vocês não vão dar certo. Eita. Muita gente disse isso pra gente, mas a gente insistiu nesse público, a gente fez um produto que fosse nível deles, e aí a gente foi caminhando em cima daquilo, a gente posicionou a marca em cima daquilo também. A gente tem muito cuidado nas influências que a gente chama, o jeito que a gente se porta no Instagram da marca, o nosso feed, que pra mim ali é o nosso portfólio, né? O feed, quando alguém abre, é o que vai dizer quem a gente é. Então, a gente se preocupou muito com isso. Qualidade do material. Qualidade do material, exatamente. Em Santa Cruz, faz até, assim, tem muito tecido que não é tão bom, mas que é muito parecido. Então, você conseguir passar para o cliente essa clareza de dizer assim, é parecido, mas não é bom. Às vezes é um poliéster, a gente só usa poliamida. Hoje, no mercado, tem muito tecido que não é de boa qualidade, mas que parece ser, né? Exatamente. Que tem um toque bom e tal, mas a durabilidade não é tão boa. Então, a gente sempre... Tem os tecidos inteligentes que hoje tem, né? Que você trabalha, que absorve o calor. Que você tem que ser, porque uma coisa de você criar, é muito difícil criar moda feminina. Eu acho muito difícil, porque o olhar feminino é muito exigente, né? A mulher, ela quer o melhor... Ela olha os detalhes. Se você não fizer uma coisa bem feita, ela não compra, entendeu? Então, você precisa ter, a princípio, a matéria-prima muito bem escolhida, porque isso é o ponto principal. Se você quer uma coisa, porque eu estava vendo um dia desse sobre isso, o caro é mais fácil você vender. Se eu colocar aqui uma peça de R$5.000 e colocar uma de 500, você não vai querer a de 500 de jeito nenhum, você vai querer a de 5.000. Exato. Né? Então, por isso essas marcas tão grandes, elas vendem tão caro. Né? As pessoas dizem, eu compro, funciona do mesmo jeito. Não funciona, meu querido. Não funciona de jeito nenhum. Tem uma marca muito antiga que eu acho que vocês não conhecem, de calça jeans, que é uma marca, que era a Company. E ela tinha sob medida, você podia ser como for, mas quando você vestia a peça modulava seu corpo, era maravilhosa. Mas agora era cara, era como se fosse hoje uma calça, no mínimo eram uns R$400 lá, coisa que você acha na feira por 70, mas não é a mesma coisa. Quem está acostumado com o que é bom sabe, não é só o preço, é o valor agregado àquela peça. Isso. Tá entendendo? Isso é importante demais. Então, essa ilusão de que o barato vende, mas não vende. Tem o seu público, tem. Mas quando uma pessoa compra o seu material a primeira vez, o barato, talvez ela não vá continuar. Primeiro, porque tem muita gente vendendo barato. E segundo, porque não tem
aquela durabilidade, né? Você compra o caro, você só compra uma vez. Eu costumo dizer, ó, sapato, jeans e perfume tem que ser o melhor, o mais caro, porque Moda são praia coisas, também. Tem que ser o são melhor. coisas que a gente compra e usa, fica usando, fica Mas é repetindo, verdade. né? Entendeu? Aí eu acho, eu prezo muito pela qualidade, acho que é o princípio de tudo é a qualidade. E Certo? assim, hoje em dia, né, a gente tá caminhando para o trabalho de marca. O que é que acontece? O pessoal lá tem o costume de comprar, na região ali, comprar, arrancar etiqueta, para não dar a fornecedor. O que é que acontece? Quando você está trabalhando assim, você não está criando marca. O cliente final ele não está dizendo, não, eu estou comprando isso aqui, eu estou comprando Izar, um exemplo. Como tem hoje, Rota do Mar, o Grupo House, o pessoal mesmo. A gente tem que trabalhar a marca para crescer ali a nossa região. Isso, posicionamento de marca. Posicionamento. Isso. Você falou numa coisa chave. Eu sempre falo sobre isso aqui, posicionamento de marca. Quando você tem um posicionamento bem feito, a pessoa compra a Izar. Independente Exatamente. do que ela tem, é Izar, eu compro. Né? Como nossa conversa aqui com o Arnaldo, eu perguntei a ele, Arnaldo, eu pensava que a House era um rebrand da Rota do Mar. Não é, ele disse, não é um rebrand. A Rota do Mar, hoje, a Rota do Mar é um grupo Rota do Mar, que tem House, que tem Rota do Mar, que tem Meet, que tem outras marcas dele. Entendendo? E ele disse aqui mesmo com essas palavras, a House, ela já nasceu grande. A Rota do Mar, não. Ela foi crescendo gradativamente. E a House já nasceu grande. Isso é uma experiência maravilhosa, você ter de um case de sucesso, como você mesmo falou, né? Então, você já começou com esse pensamento. Não é querer vender para rico, é que vender para quem tem bom gosto. Porque a nossa marca tem que refletir o que nós somos, tá entendendo? E a gente pode ver, olhando para vocês, pode ver que vocês são pessoas de bom gosto. Então, vocês querem usar o que é bom, vocês têm que oferecer o que é bom. Vocês querem usar o que é bom, porque tem muitas empresas que eu já vi aqui, que tem a marca dela, porém não usa. Isso. Isso foi um grande diferencial nosso. Eu sou muito cri-cri com as coisas. Muito, Mas isso é de muito, vocês, muito, mulheres muito, mesmo. muito. Isso é uma das qualidades e maiores defeitos de vocês. Eu sou muito assim, então eu observo tudo. Então eu disse, eu não vou de jeito nenhum fazer uma coisa que eu vou numa praia e eu não vou conseguir usar. Pronto. Isso é importante. E eu sou bem chata com isso. E aí a gente começou pequeno, mas já pensando grande. Eu costumo dizer, eu li num livro e até hoje eu guardo comigo. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Então a gente tem que começar do jeito que dá, porque não dava para começar de outro jeito. A gente não tinha condições financeiras para isso. Tem recursos, né? Não tinha É recurso. bonito você dizer isso hoje, né? Que não tinha recursos, né? Não? E hoje vocês estão até fora do estado, estão vendendo para todo o Brasil, eu acredito. Exterior, a gente vende já está também. vendendo para o exterior. Tá vendo como, como você falou, isso até é uma fala daquele do Alice no País das Maravilhas, né? Que o Coelho pergunta a Alice para onde você quer chegar. Ela não sabia o caminho que ela queria seguir. Então, quando você não sabe, qualquer caminho é qualquer caminho. serve. Mas quando você sabe o caminho que você quer chegar, você chega. Olha, eu sempre digo, ninguém segura uma pessoa determinada. Não se segura uma pessoa determinada. Ela vai longe. Eu digo por experiência própria minha, porque tudo que eu fiz assim, desbravando. Será que vai dar certo? E deu muito certo. Hoje eu costumo dizer que se uma pessoa chegar para me criticar, se essa pessoa não construiu mais do que eu não aceito a crítica dela. Eu só digo, eu digo mesmo assim, olha, a única coisa que eu aprendo com você é não ser igual a você. É porque você chegou aonde? Eu já cheguei. Você chegou aonde? Na minha idade mesmo, eu tenho 54 anos de idade. E as pessoas, você tem 54 anos, bicho, tu já é velho, bicho, eu cheguei, né? E tu vai chegar. Sabe Deus se tu chega, né? Não? Então, assim, são coisas positivas da pessoa. Eu gosto muito de energia. Eu gosto de falar com pessoas positivas. Pessoas que não têm positividade, para mim, eu quero bem distância. E Deus criou o mundo com a palavra, então é muito importante. Eu estou praticando bastante. Eu digo isso, sempre Ana. lá na Olha, empresa, ao pessoal que eu tô trabalha praticando comigo. muito isso, viu? Muito, a gente diz muito isso. Palavra, energia, palavra certa. Muitas vezes lá na feira, quando a gente começou, era num box, e o pessoal do lado dizia assim, a feira tá fraca. Eu disse a Luísa, eu odeio quem fala que a feira tá mas fraca. Isso mesmo. Eu odeio. Eu também sou assim. Mesmo que o cenário não seja bom, profetize. Profetiza, porque Quando a Deus gente criou o profetiza mundo com com a palavras. palavra. Ele criou o mundo com palavras. A Bíblia fala, ele se fez o verbo. Jesus fez que haja luz.
E teve. Teve luz. Jesus não criou o mundo com o braço, Uhum. criou com a palavra. Antigamente, a gente tem uma mania de estar dizendo assim, tô morto e cansado, tô morto e fome. Eu deixei de dizer isso, desde que eu escutei essa pronúncia aí, sobre Deus criar o mundo com a palavra. E Isso é bíblico, importante, né? mas A palavra, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. exatamente. Então, a gente tem que se Amaldiçoa policiar. e abençoa. Amaldiçoa. Então, se é para amaldiçoar, vamos abençoar. Vamos abençoar. Vamos falar a palavra positiva. Tem coisa melhor no mundo que você acordar, você ter seu teu dia ali, ó, o dia maravilhoso para tu fazer dele, tu tem a condição de fazer dele a melhor dia da tua vida, certo? Eu vi também uma coisa que a única coisa que a gente não pode mexer são 2 tempos, é o passado e o futuro. Exatamente. A gente não pode mexer nisso aí, certo? O passado passou, o futuro você não sabe se tem. Então, vivo hoje com intensidade. Entendendo? Então, criar, cada vez mais, sonhar, pensar. Sonhar. Eu vou chegar, eu vou fazer, amanhã eu quero isso, E isso, vamos. isso. E Se a gente pensar, a gente Exatamente. vai. Eu e Luiz Henrique era improvável. A Tá Isa era vendo? improvável até onde está. E a gente profetizou e a gente profetiza todo dia. E a gente tem uma cultura tão forte lá que até quem trabalha com a gente já aprendeu isso. O pessoal que trabalha aí comigo, que estiver assistindo, eles são prova viva disso. A gente não fala. A gente é uma marca que a gente tem um período sazonal. A gente trabalha com moda praia. Então, claro que moda praia ela vai vender mais no verão do que no inverno. Isso. Pronto, agora mesmo a gente tá num período de sazonalidade. né? Isso, de baixa temporada, que todo mundo chama. Eu, na minha empresa, não falo essa palavra. Não existe uma baixa temporada. Eu trabalho com um time comercial e eu digo isso. Tem gente que diz, porque até os próprios donos. Não, porque Não. essa época é fraco. Não é fraco. Não é fraco. Tem gente vendendo. Se você não está Tem vendendo, gente você que está vendendo. fazendo a coisa errada. Uhum. Então, quando eu chego em um comercial diz, a gente já respondeu a todo mundo, tem dado fé, todo mundo Tem, parado. sim. Eu já cheguei em comercial de empresa, está lá, os vendedores fazendo aqueles tagzinhos, ajeitando aqueles tagzinhos. Eu disse, tira isso daqui. Uhum. Não, porque a gente tem o que fazer. Você sabe o que é follow-up? Faça follow-up. Uhum. Vá atrás de um comercial ativo. O comercial sempre tem o que fazer. Uhum. Tá entendendo? Quando eu boto com metas no comercial, eu coloco a meta menor, uma mediana e uma alta. E digo, essa é a meta agressiva. Mire-se na agressiva que você chegar na média sem nem perceber. Entendendo? Tudo é mente, gente. O Tudo poder é da mentalidade. mente. O poder da mente. Riqueza é questão de mentalidade. Isso. Riqueza e Riqueza não é pobreza bolso, mente. não. Não é bolso, não. É Não, é mentalidade. Entendendo? E uma coisa que eu sempre pratiquei na minha vida, tem gente que me diz que eu sou muito. Vocês estão me conhecendo agora, pensando, ele é muito metido. Não é metido, não. Eu não sou metido, eu sou. Porque tem gente que é metido, não é, e eu sou. E importante você achar isso de mim, é eu mesmo acreditar em mim. Então, a força positiva é muito bom, gente. Às vezes, Atrai só o que é a bom. gente tem até que se policiar, porque eu digo assim, a gente é bom mesmo, a gente é o melhor. Exatamente. Porque se você não pensar que você é o melhor, se você não profetizar que você é o melhor, quem é que vai enxergar isso em você? Ninguém. Então, eu sou o melhor. Eu exatamente. acredito que a concorrência é grande, sim, que tem pessoas boas no mercado, mas eu sou o melhor. E eu vou dizer sempre isso pra mim. Deus vai trazendo, você sempre querer o melhor, ser o melhor, acreditar no melhor. Deus vai trazendo pessoas boas para o seu lado. Como a Sim. gente aqui também, todo mundo do bem. E que Deus vai atraindo, porque a energia boa atrai gente boa perto da Atrai. gente. Tanto é Isso que a é nossa maravilhoso. equipe hoje é perfeita, né? Eu não tenho o que falar. Tá vendo? Minha equipe é boa, é organizada. A gente tem tudo bem definidinho, missão, visão, valor, propósito. E um dos nossos valores é organização. É a palavra-chave. É a Viu? palavra-chave. Ninguém cresce sem organização, Ninguém cresce. não. Só E se sabe cresce onde com organização. começa? Eu digo pra eles, em casa. Dentro de casa. Então, eu tenho um exemplo de funcionário meu que era bagunçado em casa. E ela postou até esses dias, não foi? No Instagram. Casa suja não prospera. É isso eu digo mesmo, pra perfeito, eles. maravilhoso. Começa na sua casa. Se você não for organizado na sua casa, você não vai ser organizado na No meu empresa. trabalho, eu faço isso. Tem empresas que eu digo, olha, eu vou fazer uma faxina aqui, porque está tudo muito bagunçado. A gente vai parar hoje. Tem empresa que a gente já faz isso, vai parar hoje, vamos organizar esse layout. Porque só o layout, você vê a coisa organizada já traz você. Traz, É a presença. uhum. Eu costumo dizer que a primeira impressão é muito agressiva, mas é a que fica. É que fica. É isso mesmo, né, gente? Mas vamos lá, a gente já está passando por uma conversa tão, né? Que tá tão agradável, que está fluindo tão bem. Mas eu queria falar sobre tecnologia. Vocês devem usar bastante tecnologia. Hoje, quais são os tipos de ferramentas que vocês usam tanto na parte produtiva como para as vendas de vocês, para escalar? Ô, meu Deus, eu acredito hoje que a gente tá na melhor época de ganhar dinheiro, de faturar. Por quê? Tudo hoje a gente tem na tela de um celular, na palma da nossa mão. Um exemplo, antigamente eu não cheguei a pegar a feira antes da pandemia. Eu cheguei pós-pandemia. O pessoal diz que tinha que esperar o pessoal vir de fora para lá comprar, não sei o quê. E hoje não. Hoje a gente tem essa facilidade. O cliente vai lá no nosso site, a gente tem um site, tem uma plataforma. O cliente vai lá, consegue acessar, consegue fazer seu pedido.
A gente também tem o tráfego pago, que é uma área que a gente investe bastante, tanto no tráfego pago também como no posicionamento de marca, que é a Ionana, como você falou. Vê muito ela aparecer lá no Instagram. Bastante, falando com muita E a propriedade. internet é a maior calçada do mundo. Eu vi no Instagram que no Moda Center chegava a receber 150, 180 mil pessoas. Mas nas redes sociais você consegue muito mais que isso. É assim, alarmante. Então, só não cresce e só tá ruim realmente para quem não tá fazendo acontecer. Escolha seu difícil. Exatamente. Eu vejo muita gente reclamando que a feira tá fraca, que isso, que aquilo. Mas o que é que você tá fazendo para se diferenciar? Esse pós-pandemia aí, eu tô vendo que tá vindo uma galera jovem que tá tomando conta. Se tu ver aí, tem muita marca nova que tá bombando. A gente entrevistou aqui a Arali, que é uma marca fitness. E ela tá em Toritama. E ela tá, olha, enorme, tá crescendo bastante. Eu até falei a um cliente meu que abrisse alguma coisa lá em Toritama. Toritama tá melhorando cada vez mais. Ela começou em Toritama e tá bombando aí, é muito nova. Acho que ela deve ter mais ou menos a idade que vocês têm da empresa. Mas, e em relação um ponto muito importante aqui na região, e que as grandes e pequenas empresas têm, que é a demanda de mão de obra. Como é que hoje a ISA enfrenta essa dificuldade? Como a gente vem falando, Romildo, o maior ativo que a gente tem hoje é pessoas. O que é que acontece? A gente, claro que vai ter a dificuldade de mão de obra aqui na nossa região, para pessoas para produzir, porque o que eu costumo dizer quando eu converso com amigos é o seguinte: o filho ou a filha do costureiro, ele não quer ser mais costureiro. Então, isso a gente enfrenta uma dificuldade. E, por estar acontecendo isso aqui na nossa região, está crescendo muito a confecção fora Em outros estados. do estado. Enquanto, tipo, aqui não está tendo, mas lá em outro estado a galera está com sede de trabalhar, com vontade de ganhar dinheiro, entende? Por nossa região ser uma região muito rica, tem oportunidade para todo lado, muito trabalho. Eu costumo dizer que não é a empresa que escolhe o colaborador que escolhe a empresa que vai trabalhar. Em Santa Cruz é assim. Em Santa Cruz é desse jeito. Santa Cruz Exatamente, tem essa regalia. Eu escolho onde eu quero ficar. Exatamente, escolhe onde quer ficar. Não está faltando, não, para ninguém. Falta não. Mas em outros lugares, tem outros lugares que precisam. A gente, há 2 anos, a gente montou uma operação em outra cidade, que foi em Jaqueira, que é a cidade que a minha família tá. A gente levou professor, a gente levou consultor, a gente levou tudo para lá. É uma cidade que não tem nada a ver com confecção. Acredito que quase ninguém, acho que não tinha ninguém lá, né, que já tinha trabalhado com isso. E a gente profissionalizou as pessoas e hoje elas costuram muito bem. Muito bem, assim, Perfeito. Nossa qualidade é impecável. Mas existe uma dificuldade de cultura, né, da cidade. Santa Cruz já é uma cidade que tem essa cultura de produção, de virar à noite, de virar à noite, de trabalhar, de dar o sangue ali. Outras cidades já não. Então, talvez, às vezes, a gente consegue implantar a costura, mas não consegue implantar a cultura. Com certeza, a cultura é uma coisa que é difícil mudar. Muito difícil. Eu costumo dizer, o técnico a gente ensina, mas o comportamental não tem quem mude. Mas aí a gente corre para fazer dar certo. Escolha ser difícil, é aquela frase de novo. E faz dar certo. E faz dar certo. Vocês são prova de que deu certo. A gente corre para dar que tá certo. dando certo. É como esse programa que fala confecção que dá certo. Que dá não certo. É que deu certo, é que dá certo sempre. Então é um desafio muito grande. Falando de desafio, eu queria que a gente se aprofundasse mais na história de vocês. Que eu acho que vocês estão falando pela boca de vocês, mas pela boca de muita gente aqui da região. Que esse programa da gente ele chega em todo o polo de confecção do Agreste, é muito bem repercutido. As pessoas escutam mesmo, certo? Então, eu queria que vocês falassem, no começo de uma marca, quais são as coisas que você nunca deve fazer, que vocês aprenderam, porque aprender com a dor é complicado, viu? Mas também é assertivo. O que é que vocês podem deixar de conselho aí para as pessoas que estão começando a sua marca? Nunca façam isso, porém, isso vocês têm que fazer. Eu acho que o que precisa ser feito é, primeiro, saber onde você quer chegar. E ter clareza. Ter clareza. Quando eu fui para Santa Cruz, a gente escreveu num caderno, eu vou para Santa Cruz tal dia. Tava chovendo, eu lembro, tava tendo uma chuva bem forte. Eu disse, depois que passar a chuva... Deus está abençoando, que chuva é bênção. Amém. A gente escreveu lá, depois que passar a chuva, a gente vai fazer isso, desse jeito. Traçar um caminho muito claro. Porque a mente fica muito mais fácil dela conseguir dizer por onde você ir. Entendeu? Então, eu acredito que isso, primeiro,
ter clareza de onde você quer chegar, definir um público-alvo, eu quero vender para quem. Porque Tu lembra que no meio do caminho, quando a gente tava iniciando, a gente se perdeu um pouco. No meio do caminho, aí a gente fez, aí deu certo. Aí depois, aí pegou essa época de março, maio, abril, maio, junho. Aí disse, caramba, vamos fazer o que agora? Aí a gente foi querer entrar na modinha. não deu certo. Não deu certo, quebramos a Tava cara. já fora do seu planejamento. Exatamente. Porque o meu cliente, ele tava acostumado a comprar moda praia, e não a comprar modinha. Então, eu fui querer misturar e acabei dando errado. É o que Arnaldo falou aqui. Arnaldo tem a Rota do Mar, House Sport é outra coisa, é outro É outro público. É outro público. Então isso tem que estar bem definido. E Como é você outro falou, negócio, é né? outra coisa, Aham, exatamente. é Tem outro nada a negócio. ver. Não é dentro da Rota tudo do Mar. O maquinário é diferente. E principalmente o público, a estrutura é toda diferente. Então, não pode misturar. Tá entendendo? Você tem que ter. Eu costumo sempre dizer, as empresas têm posicionamento de marca, elas vendem a qualquer coisa dentro do segmento dela. Se você colocar, você está dizendo, eu trabalho com bolinha vida, certo? Que é o melhor que tem. Eu trabalhei com a Alice, não sei se você conhece a Alice Fitness aqui. Eles trabalham com um produto olha, maravilhoso, excelente. O material dele é caríssimo, a matéria-prima dele, mas também ele vende por um preço. Mas vendem. Só não vende mais porque não produzem, não consegue produzir. Então a qualidade deles é impecável em tudo. Ela é um casal também, ela é muito exigente. E ele também. Então, isso, quando você tem um posicionamento, você pode vender o que você vender, porque está se comprando da sua marca, da Izar, porque entende que a Izar sempre vende o que é bom. Então, isso é A gente já principal. vendeu vestido de crochê feito à mão no final de ano de R$ 400 para um atacado. Tá vendo? Quem pessoal olha diz, isso é diz é varejo, é? loucura, é varejo. Não. Não. E tem público, tem cliente Tem. que compra muita gente isso. Que chega na loja dela também, ela consegue agregar um valor que é uma coisa totalmente diferente. Então, a gente vai por esse caminho aí, de fazer o diferente. Então, eu acredito que isso, não fazer igual que todo mundo está fazendo. Exatamente. Em Santa Cruz tem muito disso, de tipo, meu vizinho tá Tá dando fazendo certo. isso, que Copia, tá copiar dando e certo, colar. eu vou lá e vou fazer igual. tem Gente, é bíblico. O que Deus deu para mim é para mim, não é para você. Então, você às vezes coloca e se frustra. Faça o seu. Eu tenho um cliente aqui que ele chegou para mim, até a Boladinhos Kids aqui. Eu trabalhei com eles, Fernando. Um abraço, minha amiga Fernanda aqui. A gente se tornou muito amigo depois do trabalho que eu fiz com ela, dela e do esposo dela, que também para eles também. Então, ela me disse uma vez, eu nunca esqueci disso. Ela me disse, Romildo, eu estou atrás de um fornecedor que traga para mim coisas diferentes, porque o meu maior concorrente está me copiando. Ele chega na frente da minha vitrine e tira foto das minhas peças. Eu digo, você está achando que está errado o quê? Só se copia o que é bom. Tá dando certo. Ninguém copia o que não dá certo. Então, você está no caminho certo. Continue nesse caminho, porque você está no caminho certo. O que eu costumo falar é que ninguém quer comprar quem tá com cara de quebrado ou que tá com cara de falido. A gente não pode. Tá vendendo saldo, né? Não. Tá vendendo, Não. botando promoção. Não, as pessoas eles olham o que você tem de melhor, o que é que tá mais caro, o que é mais caro é porque é o melhor. Isso é o melhor. E a gente, aí, umas peças, eu costumo sempre dizer, que lá em Santa Cruz tem muita peça que estão num box, não desfavorecendo eles, que deveria estar numa vitrine de uma loja. Exatamente isso. O que aconteceu no meio da nossa jornada, a gente chegou uma época, a gente passou um ano no box. Sendo que a nossa mercadoria, a gente estava levando nível e se a gente continuasse ali, a gente não ia se destacar. Exatamente. A gente encerrou o box e ficou só no online. E profetizando. Um dia a gente vai conseguir abrir a loja. Uma Vocês vão loja. abrir. A loja, a Loja. gente queria. A gente Vocês quer a vão loja, a abrir. gente quer a loja. E como o Yonan falou, tudo que a gente tem e construiu até hoje foi de palavras. Palavras e anotações. A gente anotou tudo que a gente queria e o que a gente quer ainda alcançar. Colocando Deus sempre na frente de Com tudo. certeza. Isso. Né? Porque Deus é a base de tudo, Ele gente. tá, ele com Deus certeza é. Se a gente tá aqui é por ele. Quando eu É saio de porque- casa, eu peço, Senhor, chega primeiro do que eu, Jesus. Não dá planta dos meus pés pisar, que sejam bênçãos. E que afasta de mim todo coração raivoso, todo coração mau. Afasta de mim essas pessoas, Jesus. Ô Romildo, e o mais interessante é que Deus, ele não dá a gente a sobra. Ele sempre dá o melhor. A gente, a loja, ele colocou a gente na melhor localização possível. A gente tá hoje no setor verde, que é um setor ali, você conhece ali, Conheço. tem muito moda praia ali naquela região ali do setor verde. Então a gente tá ali no meio. A gente não tá numa loja de frente. Mas, como o Yonan falou, a gente é improvável. A gente tá numa loja de canto, que mal dá E pra eu vou ver. lá, viu?
Mal Pode dá ir pra lá. Essa é a ver. E loja. quando foi essa temporada agora de verão, era lotado de fila. E o interessante é que às vezes o pessoal nem vendia e passava a vir aquela fila. Você, caramba, eu vou olhar o que é isso. Você acabava comprando. Onde Deus está é assim, gente. É verdade. Onde Deus Quando está é Deus tudo de bota a bom. mão e diz abençoado, E eu abençoado digo uma tá. coisa, viu? Deus não faz a obra pela metade dele, só faz a obra Não, completa. completo. Ele Deus vi- de obras eu vi completas. uma mulher dizendo isso, que a filha dela tinha se passado. Eu vi um depoimento, ela tinha passado não sei quanto tempo perdida numa mata. E acharam essa menina, e a menina estava muito debilitada. Aí foi internado no hospital, o médico chegou e desenganou a mãe, disse, olha, é muito emocionante isso. Sua filha não está muito debilitada, a gente já fez o que podia fazer e que ela não vai resistir não, porque ela está muito debilitada, desidratada e tudo. E a menina disse que tomava água da chuva. Aí a mãe se ajoelhou na frente do médico, assim, disse, Deus não tirou minha filha. E Deus me trouxe ela de volta. E Deus nunca faz algo pela metade, ela faz algo por completo. E o Senhor vai me entregar a minha filha como ela saiu da minha casa. E a menina ficou boa, é até emocionante, eu me emocionei mesmo quando vi essa história. A menina ficou boa e voltou para casa. Amém. Deus não Deus é faz a fiel, obra pela não. metade, Ele só faz a obra Completo. completa. Ele só dá o melhor da gente. Deus não dá uma casinha, você dele dá uma mansão. Deus não dá, você tem que saber pedir a Jesus as E tá coisas. preparado. Isso. E outra coisa, quando você deseja algo na sua vida, você se prepare para receber. Exatamente. Porque se você não estiver preparado para receber, você vai receber. Se não estiver preparado para receber, você perde. Então, se prepare para receber tudo que você quer nessa vida. Porque Deus dá. Ele pode Verdade. tudo. Não é isso? É verdade. Gente, falando também, uma coisa que eu sempre falo também aqui na região, é que o pessoal não tem planejamento. O pessoal tem execução, mas não tem um planejamento. Como é o planejamento de vocês? Como é que vocês criam as coleções de vocês? Em que tempo vocês criam coleções? Vocês trabalham com cápsula, vocês trabalham com reposição? Como é essa demanda na fábrica de vocês? Em relação a isso, a gente já sofreu bastante, né, Nana? Quando a gente não tinha organização. Hoje a gente tem coleção já do ano. Já tá Já pronta. está pronta no papel, só para lançar com datas, tudo direitinho. Com planejamento mensal do que a gente vai fazer, quais ações a gente vai lançar naquele mês. A gente até esse mês é um mês de baixa, que o pessoal lá chama assim. Mas é a mês de gente. planejar, né? Vamos Mas dizer a assim. gente não É mesmo sofre. produzir, né, na verdade. É mês de produzir, mas a gente não sofre. Justamente por esse planejamento. Tanto de lançamento quanto de ações. O marketing hoje, para mim, assim, a alma da empresa é o marketing. Para mim, não é nem o comercial, é o marketing. Porque a gente consegue atrair muita gente. Esse mês agora de março, a gente fez uma ação de data casada, de 3/3. A gente se programou antes e aí fez essa ação. Era uma ação que durava 3 horas, porque era de data casada. Ela começava 3 horas da tarde e terminava 6 da noite. 6. E aí foi uma ação que a gente baixou o Ticket ticket médio. A gente tem um pedido de R$600, nosso pedido mínimo, a gente baixou para 300. A gente já estava ciente que era uma ação para baixar ticket, mas que era para aumentar faturamento. Então, de 3 em 3 horas, a gente fez só uma ação oculta, que foi só para o grupo do WhatsApp. E de 3 em 3 horas, de 1 em 1 hora, a gente lançava lembretes no grupo de WhatsApp. Então, a gente tinha um faturamento X no mês, dia 3 de março, a gente já estava com metade do faturamento feito em 3 horas de ação. Da meta, né, que a gente colocou. Da meta. E outra coisa, vocês não baixaram o ticket médio, vocês diminuíram só, Diminuiu né? o ticket médio e aumentou o volume de pedido, de pedido. faturamento. E aí a gente fez só uma ação oculta no grupo de WhatsApp, só a gente não colocou em Instagram, em nada. Rodou tráfego. Não rodou tráfego, não fez nada. Por quê? Porque o nosso intuito é o atacado. Então, quem está ali no grupo já é atacado. Então, a gente não vendeu para a pessoa de varejo. A gente vendeu para alguém repor. Como está em um período que as pessoas não vendem tanto, para comprar um pouco ali, para ter na loja uma coisa, sabe? E aí, em 3 horas de ação, a gente bateu metade do faturamento do mês. É impressionante mesmo. É tudo ações, tudo planejamento e tudo, né? É dentro da necessidade. Ou vocês veem o quê? Vocês entendem que a empresa de vocês precisam estar mudando. Essas mudanças, essas criações, essa inovação faz o que atrai as pessoas. E movimento gera movimento. Todos estão fazendo a mesma coisinha. Eu acho uma das coisas boas no marketing
é live. Eu gosto muito de live. Eu sempre induzo meus clientes. Vamos fazer uma live toda semana. Uma live de lançamento, uma live que eu trabalhei muito tempo também. Muito tempo não, tenho uma experiência com uma marca muito grande aqui na região, que começou muito, já começou grande. E ela trabalhou muito essa questão. A dona estava todos os dias na rede social. Ela fazia live de lançamento, ela fazia live de preço, ela fazia live de tudo, ela fazia uma live. Tá entendendo? Então, isso fez com que a empresa crescesse. O engajamento dela cada vez mais e cresceu imensamente. Eram 2 empresas e essa mais nova se tornou maior do que a que era mais antiga. Para você ver o quanto a internet, o poder que a internet tem. Verdade. Não é isso? Vocês trabalham mais com... Vocês têm algum material de vocês que é carro-chefe na empresa ou vocês fazem sempre tipo cápsula? Faz aquela peça, aí vendeu, não tem mais dela, não tem reposição. Vocês trabalham dessa forma? A gente faz cápsulas, mas faz sempre reposição também. Sempre reposição. Tem produto que faz um ano que a gente trabalha e que ele não deixa de Mais de vender. ano. Tem mais de Mais ano. de ano. Que já é um carro-chefe. Já é vocês validado. dizem, Exatamente, já é validado né? e não deixa de vender. Isso é muito A gente importante. trabalha com tricô, trabalha com crochê, crochê, trabalha com biquíni. biquíni. Bolsa de de palha palha. artesanal. A gente traz muito isso, né? A nossa Acessórios empresa, também, né? Aham, a nossa empresa tem muito O isso, cliente, do quando ele vai artesanal. lá, né? Quando o cliente vai lá, um exemplo, ele vai em busca do biquíni. Aí ele chega lá, ele encontra o biquíni, encontra a saída, encontra o acessório. Então ele já faz look completo. a feira. Ele já faz o look completo lá. Já sai de lá pronto para as férias. Pronto, né? Com pronto certeza. para arrasar. Exatamente. Gente, é impressionante ver assim, a história de vocês. Apesar de ter muita gente fazendo isso e cresceu dessa forma, mas assim sempre tem gente nova como vocês chegando. Isso é um incentivo muito grande. Mostra a força de Santa Cruz, como é forte Santa Cruz e região, Caruaru, Toritama, todos aqueles que fazem parte do polo de confecção do Agreste, e isso mostra que as pessoas estão vindo de fora. A maioria, eu costumo dizer que a população de Santa Cruz é totalmente de fora. O povo de lá dentro mesmo, são poucos. Os que são de lá dentro já cresceram nesse sucesso e hoje são empresários. Porque eu tive uma experiência que eu precisei de uma pessoa para ser a parte administrativa de uma empresa financeira. Aí eu fui na faculdade pegar, como é em Recife. Em Recife você chega e pega estagiário. Fui na faculdade, todos de administração e de contabilidade. Na faculdade, no tempo tinha faculdade de Santa Cruz, que não tem mais. No último período, Era eu cheguei lá, empresário, né? todo mundo trabalhava. Ia trabalhar na empresa da família ou na própria empresa. Eu não consegui uma pessoa. Porque todo mundo era assim, para você ver como é próspera essa cidade. É santa, né? é O nome santa. Santa Cruz já diz tudo. É santa, Exatamente. é uma cidade Agora, o que, é que santa, abençoada. acontece Tu lembra que uma vez um pessoal chegou pra gente? Rapaz, eu não entendo que eu, filho da terra, nasci e me criei aqui e não destaquei. Não sei e como vocês isso. de fora chegaram em pouco tempo e conseguiram se destacar. Eu costumo dizer, sabe o quê? Se eu tivesse nascido aqui nessa cidade, eu era o cara mais rico da cidade. Eu costumo dizer isso. Queria eu ter nascido em Santa Cruz. Hoje eu era o lugar mais rico. Arnaldo, não ia ser parelhado com o Arnaldo. A gente ia assim, olha, pau a pau e ele. Pode ter certeza. Porque é muita coisa para você fazer. Tem muita O coisa, meu muita trabalho mesmo, eu oportunidade. criei o meu trabalho dentro de Santa Cruz, eu vivendo a dificuldade. Eu criei naquilo ali uma oportunidade que eu criasse uma renda para mim. E há muito tempo eu deixei de trabalhar para os outros, assim, como CLT, por conta de eu ver a necessidade. Você chega oferecendo um novo, tem sempre um monte de gente esperando por aquilo. É como a velha frase, né? Um oceano azul para ser explorado. Então, é só a pessoa certa fazendo a coisa certa. Não é isso? uma terra santa. Então, vocês hoje têm ponto fixo, né, físico, e tem também online. Temos o e-commerce e temos o ponto físico. Nosso ponto físico fica no Moda Center, Setor Verde, Bloco 4, Loja 6. Certo. Moda E Center. qual é agora a prospecção para esse ano de Copa? O que é que vocês estão prospectando para esse ano? Porque todo mundo acredita na Copa. Pelo menos até o primeiro jogo dá para a gente acreditar, né? Depois do primeiro jogo, sabe Jesus, né? Vamos entregar na mão de Deus. Então, a gente vai na contramão. A gente vai na contramão. O pessoal diz que a gente às vezes é meio doido. A gente não vai fazer Copa, não vai fazer nada de Copa. A gente vai na contramão de tudo e dá certo. Eu também Dá acho. certo. Eu acho que todo mundo já está fazendo. É uma boa. Quem faz, vende, sim. Mas a gente não vai por esse lado aí. Se fosse para fazer uma Copa, eu ia fazer uma coisa totalmente diferente. E aí, como a gente acabou de sair de uma loucura, né, que foi janeiro e fevereiro, a gente não conseguiu. A gente trabalha muito com bordado à mão. E aí, se fosse para Vixe, meu fazer... Deus, à mão. À À mão. mão. Se fosse para fazer Copa, eu queria fazer uma coisa bem diferente, bem bordado, e não deu tempo, então a gente não vai para a Copa esse ano. A gente vai apostar em outras coisas. Com Porque tá certeza. muito em cima, assim, pra gente tá muito em cima e pra fazer qualquer coisa, Não. eu prefiro não fazer.
A gente não faz. Ou faz o bem Ou feito. faz não faz. muito bem feito ou não faz. A Isa é assim. Essa é a ideia de vocês. Desde o início, vocês têm que continuar. Porque a melhor coisa que você tem para no seu crescimento é a constância. Você começa fazendo uma coisa, aí no meio do caminho para, vocês foram. É para vocês testaram. prova, né? testamos. Então, a constância, é isso que eu sempre insisto nas empresas que eu trabalho. Olha, tem que ter a constância. Por isso que eu fico em cima, acompanhando, para ter a constância. Porque para no meio do caminho, porque tudo que é muito desafiador, o ser humano tende a regredir, né? Não, assim está muito difícil, vamos fazer mais fácil. Não, tem o difícil é que é bom de você fazer, porque o resultado é bem satisfatório. Esse ano mesmo vem uma moda aí das cores candy, né? Do tom pastel, Sempre do funcionou. amarelozinho e tal. Eu mesmo gosto muito de tons pastéis. Pronto, a gente já não vai para essa pegada aí. A gente só trabalha com tons neutros, preto, marrom, off-white, no máximo um verde, alguma coisa ali. A gente coloca. Então, mesmo que venha essas tendências aí, a gente não vai. O discreto é muito, é sempre assertivo, né? Quando a gente é discreto, a gente acerta sempre, né? Porque o preto, quem não gosta de preto? Todo mundo gosta de preto. Quem não gosta de preto, gosta do branco. Pronto, preto e branco. É o que tem que ter sempre. Esses tons pastéis eu gosto muito, essa coisa mais discreta, mais clara. Eu acho muito, com qualquer coisa combina. Porque a gente já tentou, não foi? Que a gente já lançou uma coleção de estampado, ela vendeu. Sendo que ela não vendeu na mesma intensidade das outras. O nosso cliente ele já está muito acostumado. Muito acostumado com o que a gente faz. Termômetro, a né? gente dá um toque claro, a gente tá aqui, a gente tá vendo o que é que tá acontecendo no mundo da moda, a gente entra nisso, mas com o nosso toque, com o nosso jeito. A gente faz isso e dá certo. Tem dado certo e vai continuar Vai, dando, com em nome de certeza. Jesus. Gente, olha, é tão pouco nesse tempo aqui. Tem que ter mais moral aqui para ver se eu consigo um tempo maior. Mas, assim, eu queria muito agradecer a vocês, a presença de vocês. Adorei conhecer vocês. Eu não conhecia vocês. O que eu ouvi falar de vocês pela minha amiga e cliente Rosana foi maior conhecer vocês. Tudo que ela falou, acho que multiplicou em 10 vezes o que ela falou de vocês. A vontade de vocês, a certeza que vocês passam de que vocês fizeram a coisa certa, que vocês acreditam que vai crescer cada vez mais. Isso aí é o segredo de tudo. Eu queria que vocês deixassem, assim, algum conselho para as pessoas que estão escutando, que estão passando pelo que vocês passaram na dificuldade e decidiram e pensaram em parar ou estão pensando em parar. Eu queria que vocês deixassem, porque vocês são prova de que quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, a gente consegue, certo? Eu acho que, primeiro, confiar em Deus acima de tudo. A palavra do Senhor diz que se a gente tiver fé, igual um grão de mostarda, bem pequenininho, e dizer para essa montanha se move, ela vai mover. Usar as palavras certas, saber onde quer chegar, colocar Deus à frente de tudo. Saber pedir. Ele já pensou eita, eu queria uma casinha, eu queria um carrinho. A gente nunca fale isso. Mas, ó, nunca o fale diminutivo. isso, diminutivo. Deus eu dá o digo, que você está pedindo. exatamente. Porque ele é o dono da prata do ouro. Ele vai dar uma Mercedes a você, Sim. uma BMW, ele pode E nós dar. somos filhos. Filho dele. A Qual o gente pai é que não quer que o filho tenha o melhor? Não. Não é? Uhum. E lá em Gênesis ele diz, a gente é imagem e semelhança. Então vamos se apossar disso, dessa prosperidade. É muito a forte gente é isso. filho do dono da prata do ouro, vocês são filhos. Então, confia, acredita, como a gente já falou aqui, a riqueza ela está na mente. Mas Deus só dá quando você está preparado. Organize. Eu digo assim, Luiz, eu queria conhecer o quarto de todo mundo. Que trabalha mais, né? Porque eu se ia tiver organizado, eu saber organizo. se aquela pessoa dava ou não para estar com a gente. Então, assim, organize, seja organizado. Deus gosta de prosperar na vida de quem é organizado, né? Exatamente. Então, organize. Em todos os sentidos. Quando Deus fala isso, é em todos os sentidos. Eu sigo uma psicóloga que eu gosto muito do que ela fala. E ela falou sobre isso, sobre pessoas. Ela disse, se eu fosse fazer seleção hoje, eu faria totalmente diferente. Porque eu perguntaria a uma pessoa, fosse perguntar a uma pessoa assim, estivesse entrevistando uma menina para trabalhar numa loja minha, e eu perguntasse a ela, quando você chega em casa, não sei se você já viu, a doutora Andréa Velmont, quando você chega em casa, não tem o que comer, você vai fazer o quê? Eu peço um iFood. Aí disse, essa daí já. Como é que você trata sua mãe e seu pai? Eles enchem muito meu saco. Essa já não serve para mim. Porque uma pessoa que não respeita o pai e a mãe não vai respeitar um chefe numa empresa, um diretor, um dono de uma empresa, certo? Uma pessoa que diz, eu peço iFood, olha, já não tem nada a ver com uma pessoa que eu preciso. Então, são perguntas que não tem nada a ver com a seleção, mas que conta muito. Exatamente. Eu acho, para me relacionar com amizade, com algum relacionamento, qualquer tipo que seja, eu procuro saber se a pessoa é uma boa pessoa, se é um bom filho, se tem bom relacionamento com as pessoas, tem amigos. Porque aquelas pessoas, gente, que são muito seletivas,
nas pessoas que andam, aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa inteligente, entendendo? Tem gente que tem um monte de amigo, porque faz amizade com todo mundo, né? A gente tem que ser seletivo nas pessoas que estão ao lado da gente. Charles Chaplin já disse, uma das frases que Charles Chaplin fala, é que um dos melhores remédios do mundo são amigos. Amigos, o sol, a presença de Deus. Ele fala em 7 coisas que eu não lembro bem, mas eu gravei muito essa. Amigos. Então, se cerca de pessoas boas, que você tanto trará essas pessoas trilhar um caminho melhor ao seu lado, e você também. Ser Porque seletivo, amigos, né? Eu falei ser isso esses seletivo. dias pro pessoal que trabalha comigo. Veja os lugares que vocês vão, até citei alguns lugares lá em Santa Cruz, porque a gente fica assim, fala com o pessoal que trabalha com a gente como se fosse filho mesmo, apesar da gente ser novo. Mas a gente quer que as pessoas também consigam o que a gente conseguiu. Exatamente. Eu disse, E a ISA pode. não é âncora, de jeito nenhum. A ISA é um lugar que vocês estão aqui, que eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês cresçam também. E Então, sair até de lá e dizer, eu vou exatamente. criar minha marca. vou Isso. trabalhar E pra a mim. gente ajuda, a gente tem prazer de ajudar, porque quando Deus prometeu pra gente, ele disse assim, eu lembro que eu estava lá em Bom Conselho, que eu morava lá antes, sentada lá na mesa, e Deus me dizia assim, vai ser uma medida transbordante, vai ser tanto que não vai caber, vai transbordar. Vai transbordar. Tá vendo? E é isso que a gente quer hoje. A gente transborda por nossos clientes, a gente transborda por nossos colaboradores. Quem trabalha com a gente sabe, a gente tem prazer em transbordar. Porque não seria justo Deus ter dado tanto e a gente não transbordar Quando você agora. abençoa, quem é abençoado também. Isso é Exatamente. importante. Já chegou vários depoimentos da gente de colaboradores dizer, caramba, eu nunca tive a oportunidade de sentar na mesa dos meus patrões. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque a gente ficava sempre lá embaixo, ou às vezes a comida não era melhor. E eu costumo dizer o seguinte, eu só dou uma coisa, o que eu uso, o que eu como. Isso conta muito. Muita gente vai por outro lado, né? Que é assim, não mistura. Não mistura, não é bom misturar. Não é que a gente mistura, mas a gente quer dar o melhor também. Eu costumo dizer sempre, a gente é próspero. Eu sou próspera, Luiz Henrique é próspero, a Isa é próspero. Então, quem está aqui tem a obrigação de ser próspero Exatamente. também. Ninguém que pisar aqui vai sair do mesmo jeito. Ninguém que pisar aqui nessa empresa vai sair diferente, vai ser próspero, vai conseguir. E vocês conseguem, vocês são vencedor, a gente é vencedor. Então, a gente trabalha muito nesse espírito lá na ISA. Então, gente, foi um prazer receber vocês. Adorei conhecer vocês, de verdade. E eu queria que vocês deixassem aonde encontrar a ISA, mais uma vez, rede social, ponto fixo, para que as pessoas que quiserem conhecer o material inovador, gente, de crochê, tricô, certo? Crochê à mão. À mão, a gente Imagine, borda à à mão, mão. bordado à mão. Gente, é muito, deve ser muito lindo. Eu ainda vou conhecer as peças de vocês, eu não conheço, eu vou conhecer. Deve ser muito lindo. Então, gente, quem quiser conhecer mais da empresa Izar Brasil, certo? Ela é em Santa Cruz. E eu queria que vocês deixassem as redes sociais, certo? O e-commerce de vocês e a loja física de vocês. Aqui para o nosso público. Pode falar para aquela câmera. O nosso Instagram, ele é o izar.br. Nossa loja, ela está situada no Moda Center, Setor Verde, Bloco 4, Loja 6. E o nosso site, ele Tá no link. está no link do nosso Instagram. O Instagram de Tá no link vocês do é? Instagram. izar.br. izar.br. Pronto, gente. Segue Então, lá. Seguem lá, vejam as novidades, coleção nova, certo? Eles estão trabalhando em uma coleção, já está com uma coleção nova para o ano todo já, né? Então, fiquem bem à vontade a checarem, olharem e ver um produto inovador, tanto para o atacadista, porque vocês trabalham no atacado, né? Isso. Então, leve para sua loja o material da Izar Brasil, que vocês não vão se arrepender. E eu queria agradecer mais uma vez a CBN Caruaru, certo? Aos nossos ouvintes. E dizer a vocês que nos acompanhem no YouTube, no Spotify. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira, às 14 horas da tarde. E hoje nós falamos os desafios de criar uma nova marca. Todos esses desafios, porque a Izar Brasil ela tem 4 anos de mercado, então ela passou muito recentemente por tudo esse caminho. Então, trazendo para vocês como fazer isso, com muita confiança em Deus e com muita fé e acreditando no potencial de uma marca que começou agora, há 4 anos. Então, acompanhe lá no Spotify, no YouTube, e quinta-feira, às 14 horas da tarde, acompanhe essa entrevista na íntegra. Como criar uma nova marca com Ionana, que ainda estou tentando aprender o nome dela, Ionana e Luiz Henrique. Certo? Gatão, Muito obrigado, gente, Obrigada, pela presença de Romildo. vocês e obrigado aos nossos ouvintes. E até o próximo programa, se Deus quiser.